Bom dia, graça e paz a todos. Podeis assentar, em nome de Jesus. Estamos felizes por essa tão grande oportunidade. Dando continuidade na série de mensagem por uma igreja unida, que esse é o nosso sonho, creio que seja o sonho de toda a igreja. Nós vamos falar hoje sobre unidos no serviço. Serviço é fundamental, é essencial para a pregação do Evangelho, para a obra de Deus. Eu quero convidá-los à leitura do Salmo 100, salmo curtinho, mas com muitos ensinamentos. A palavra do Senhor no Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Palavra do Senhor. O Salmo 100, ele faz parte do que os tradutores chamam de o quarto livro dos Salmos, uma divisão em 4 no livro de Salmos. E o Salmo 100 faz parte de um conjunto de salmos que começa no Salmo 93 ou 95, alguns dizem 93, outros 95, e termina no Salmo 100, como a celebração desses salmos. E são conhecidos também como salmos reais, porque exaltam a Deus como Rei de toda a terra, mas também Rei do seu povo. Então, é um conjunto de salmos que celebram a grandeza de Deus, que celebram o poder de Deus. Iniciando-se no Salmo 93 ou no 95 e findando no Salmo 100, nós veremos os salmistas engrandecendo a Deus como Deus Criador, como o Senhor de toda a terra. É um salmo de ação de graças, como nós lemos. É um salmo que festeja a grandeza de Deus e demonstra gratidão. E é um salmo que provavelmente era cantado tanto na chegada do templo, porque há um convite para entrar pelas portas, mas também um salmo que possivelmente era cantado no decorrer do culto, porque há um convite a entrar nos átrios. Ou seja, já passou pela porta, agora entra nos átrios. Então era um salmo entoado pelo povo, tanto no caminho, na chegada no templo, como também fazia parte da liturgia do culto. Esse é um convite geral ao culto, a cultuar a Deus. No hebraico, a palavra culto tem seu significado também como serviço. Então, o culto é um serviço de adoração, de celebração a Deus. Todos nós aqui nessa manhã estamos prestando um serviço de culto ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, o Salmo 100, ele é um convite a celebrar ao Senhor, a nos alegrar diante do Senhor. Todas as terras, é um convite que sai para fora de Jerusalém e alcança as nações pagãs. É uma forma de profecia, é uma forma de palavra escatológica que tanto significava toda a terra daquele tempo, como também poderia ser uma palavra que o salmista dizia pelo Espírito Santo, vislumbrando o tempo da igreja, onde todas as terras se formaria um povo e se ajuntaria para adorar ao Senhor. Então, o primeiro ponto dessa mensagem está no versículo 2, quando o salmista nos convida todo o povo
a servir o Senhor com alegria. Então nós somos chamados a servi-lo, somos chamados, convidados a servi-lo, a celebrar com júbilo, mas também servir com alegria. Essa questão do serviço, naturalmente está ligado a um servo. E servo, na linguagem bíblica, naturalmente, e principalmente no Novo Testamento, está ligado à questão do escravo humilde, daquele que servia. Então, diante disso, meus irmãos, olhando para nós, como igreja, a maior honra que podemos ter em nossas vidas, o maior privilégio que nós podemos ter é servir ao Senhor. Não pode haver honra maior nessa terra, nem mesmo o cargo mais elevado, como presidente da nação, não pode ser mais festejado, e não podemos ter maior alegria do que ter o privilégio de servir ao Senhor. O serviço está naturalmente ligado à prática da vida cristã. O serviço é a prática, é quando nós colocamos em prática o nosso cristianismo. Quando nós servimos uns aos outros, quando nós servimos a igreja, naturalmente nós estamos colocando em prática aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, o nosso cristianismo, a nossa vida cristã. Sem prática não há serviço. Palavras não é serviço, mas a prática diária é o nosso serviço cristão. E o serviço naturalmente está ligado à humildade, a uma atitude de humildade. Precisa ter humildade para servir. Por isso, a grande dificuldade em nossa sociedade de achar pessoas que sirvam, pessoas que estejam dispostas a servir, a se doar, a se oferecer em favor do outro, exatamente por falta desta humildade, que é tão clara na vida de Cristo e depois na vida dos apóstolos. Então, o título de servo não é um título que se ganha. Ninguém dá de presente o título de servo para outro. Mas o servo é um estilo de vida, de entrega total. Como Jesus nos ensina em Mateus 20, 28, quando ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, o título de servo não é algo que nós ganhamos de alguém, mas é uma atitude, é uma prática diária, é uma entrega total. No livro do Êxodo nós vemos um relato, Êxodo 21, quando fala sobre as leis em relação aos servos, aqueles escravos, aqueles servos que serviam nas casas dos seus senhores. No versículo 5 e 6, falam dos servos que, mesmo tendo chegado o tempo deles serem libertos, eles desejavam continuar na casa dos seus senhores, desejavam continuar servindo aos seus senhores. E aí o livro do Êxodo vai dizer que, para que esse servo fosse identificado como alguém livre, mas que desejava permanecer na casa do seu senhor e não servir a outro senhor, era furado um buraquinho na sua orelha, que era conhecido como o escravo da orelha furada. Então, quando alguém via aquele furinho na orelha do escravo, logo identificavam que ele era um homem livre, mas que servia naquela casa por amor ao seu senhor. Um homem que servia agora não mais porque era imposto sobre ele essa obrigação, esse serviço, mas agora ele tinha prazer de permanecer naquela casa porque se agradava, tinha prazer, tinha alegria de servir ao seu Senhor. Então o salmista nos chama a celebrar ao Senhor. Quando nós entrarmos na casa do Senhor, entrarmos com júbilo, com celebração. E a ideia aqui é celebrar com alta voz, com gritos,
com alegria, com fervor, semelhante, sabe, um jogo de futebol, quando o time faz um gol, a explosão que é no estádio, todo mundo gritando ao mesmo tempo, com a força que tem do pulmão, ali não há vergonha, né? Não há ninguém tímido, mas as pessoas estão ali para isso. Essa é a ideia do salmista. Quando nós entrarmos por essas portas para o culto, nós devemos estar com o nosso pulmão cheio para adorar o Senhor com todas as forças que há na nossa alma. Muitas vezes nós observamos que as pessoas louvam, parece que o louvor não sai do dente. Não há um prazer, não há uma alegria de pôr para fora essa adoração, de louvar alto para contagiar os irmãos que estão do lado. Devemos observar que não são gritos aleatórios, não é algo emocional. Não é algo emocional que você grita por qualquer coisa para chamar a atenção, como nós vemos em alguns ajuntamentos. Mas é aquele grito cheio de emoção, cheio de adoração, que alguém grita quando recebe uma vitória. Sabe aquele grito de alegria misturado com choro, que vem do fundo da alma? É essa adoração que o salmista chama o povo a oferecer a Deus. Celebrar com júbilo, com prazer, mostrando o que há dentro do nosso coração em relação ao nosso Deus. É essa adoração que o salmista convida a fazermos. Essa palavra, celebrar, é tirado daquela passagem que foi usada quando Davi traz a arca para Jerusalém. É usada naquele contexto, essa palavra celebrar. No contexto em que Davi entra com a arca em Jerusalém e que estavam eufóricos, tanto o rei como o povo ao seu redor, pela alegria de estarem trazendo a arca para Jerusalém. E nós sabemos que o texto diz que havia em Davi uma emoção tão grande, uma alegria tão grande, que ele é censurado pela filha de Saul, que era sua esposa. Tamanha era a adoração, a alegria, o prazer que havia no coração de Davi pelaquele momento. E o salmista diz que nós devemos ter esse mesmo prazer de adoração, de alegria, grito de júbilo, quando nós entrarmos na casa do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, buscar no Senhor esse prazer por Deus. Nós precisamos entender o quão grande é esse privilégio de estarmos na casa do Senhor. E ele diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Serviço a Deus deve ser fruto de uma experiência interior, uma experiência com Deus, que reflete no meu trabalho, no meu serviço, na minha doação. O serviço a Deus deve fazer parte do meu culto. Não há uma separação entre o serviço a Deus e o meu culto. Não há uma dicotomia. É uma vida diária. Aquilo que eu faço para Deus deve fazer parte do meu culto diário a Deus. Não pode haver uma separação. Tem que fazer parte do meu viver. E aí nós nos perguntamos: que culto queremos prestar a Deus, olhando por esse prisma? Que culto queremos oferecer a Deus? Que tipo de serviço queremos oferecer a Deus? Um serviço que reflete um coração cheio de gratidão, uma alma grata a Deus, que se derrama, que se oferece? Ou um culto vazio? De qualquer jeito, vou no dia que der certo. No dia que eu não tiver outra coisa para fazer, eu vou na igreja. Não há um compromisso, não há uma fidelidade com esse Deus. Não há uma disposição no coração em fazer esse compromisso com Deus, de adorá-lo. Não há uma expectativa no decorrer da semana
Tomara que já chegue o domingo, o horário do culto, para que eu possa ir lá na igreja celebrar ao Senhor. É isso que nos falta. É exatamente isso que nos falta. Porque nós estamos ocupados demais com muitas coisas. E isso muitas vezes não é culpa nossa. Nós vivemos numa sociedade que suga cada vez mais o nosso tempo. Nós temos que trabalhar cada vez mais, porque cada vez mais tem mais coisa para pagar. E cada vez os salários são menores. Então nós nos tornamos escravos do sistema. E isso muitas vezes não é culpa nossa. Mas nós precisamos buscar, no decorrer da semana, criar no nosso coração essa expectativa de chegar o domingo para ir à igreja, celebrar ao Senhor, se reunir com os irmãos, nessa comunhão gostosa para reavivar, reacender a nossa alma. Esse é o convite que o salmista faz. Nosso serviço a Deus não pode ser uma obrigação ou apenas cumprir uma escala, mas deve ser um compromisso diário, deve refletir a nossa alegria ao Senhor. Ele diz que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor com cânticos, nos apresentar com cântico, e o cântico na Bíblia é uma das principais expressões de alegria, porque mostra um coração alegre, uma alma feliz, uma alma grata. A alegria, o cântico é a expressão da alegria da nossa alma. Portanto, devemos celebrar o Senhor e servi-lo com alegria. Segundo ponto, somos chamados para conhecê-lo. E esse versículo é o versículo central desse salmo. Só temos condição de adorá-lo, de servi-lo, de celebrá-lo, se nós conhecermos quem realmente Ele é. O versículo 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Esse saber está relacionado a conhecer. Sabe aquela expressão, aquela situação de que o filho ou a filha começa a namorar, aí diz assim: pai, eu conheci um jovem e eu gostaria de trazer ele ou ela para o Senhor conhecer. E aí qual é a primeira fala do pai? Eu preciso conhecer quem é a família desse menino, preciso conhecer as intenções dele. Não é assim que nós fazemos? Ou nenhum dos pais fizeram isso? A intenção de conhecer melhor, de saber quem é, do que se trata, qual a intenção. Então essa questão de saber que o Senhor é Deus é uma chamada a um conhecimento melhor de quem é Deus. E aí ele continua dizendo, foi Ele quem nos fez, Ele, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Essa questão de saber quem é Deus, saber que o Senhor é Deus, é aquela expressão hebraica, Yahvé é Deus. E é interessante nós entendermos que esse salmo, como é um convite geral para as nações pagãs, gentílicas, vamos dizer assim, o salmista tem a preocupação de apresentar quem é Deus, para que eles conheçam. E ele começa dizendo, revelando o seu poder. Ele diz, olha, Yahvé é Deus. E a expressão Deus arremete à questão do Criador. E aí, para comprovar essa afirmação dele, que ele está dizendo, ele começa dizendo, foi Ele quem nos fez. Ou seja, Ele nos criou. Para comprovar o poder desse Deus. É semelhante quando nós queremos dizer que alguém é poderoso, aqui na nossa vida secular, vamos dizer assim, nós apontamos para o que alguém construiu, né? Alguém que tem um grande império, alguém que é dono de uma grande empresa, como esse homem que morreu há pouco tempo, Abílio Diniz, né? Que tinha um grande império, era um homem poderoso, na nossa visão. Então o salmista, para comprovar quem é Deus, ele começa mostrando
que Ele é poderoso. E aí ele diz: foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, nos ensina algo importante. Nós devemos adorar a Deus não apenas pelo aquilo que Ele fez por nós, porque muitas vezes nós agradecemos pelo que recebemos, não é verdade? Temos mais facilidade de agradecer pelo que recebemos, mas nos esquecemos de agradecer por quem Deus é. E isso por si só já é motivo, ou seria motivo, de mudar o nosso comportamento quando nós nos apresentamos diante dEle. As nossas ações, nos preocupar, como está a minha vida diante de Deus? Um Deus tão poderoso, e que nós não paramos para pensar que Deus nesse momento está olhando cada um de nós, o nosso culto. Você crê que Deus está lhe vendo nesse momento, olhando para o teu coração, buscando que tipo de culto você veio oferecer nessa manhã? Que tipo de reconhecimento você tem de Deus? Um Deus poderoso, criador, ou apenas um Deus que pode me dar aquilo que eu desejo? O salmista diz: olha, Yahvé é Deus, foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos criou, mas não nos abandonou. Ele nos fez como povo dele, e somos rebanho do seu pastoreio. Deus nos criou, trouxe para junto dele, criando um relacionamento com ele, ou com a intenção de nos relacionarmos com ele, e ele conosco, e ele continua cuidando de nós como um pastor cuida do seu rebanho. Nós sabemos que o pastor, ele provê a alimentação, a água, a sombra. Quando ele chega com o rebanho no aprisco, ele olha um a um, para ver se tem alguma doença, alguma coisa. Assim é Deus conosco. Seus olhos estão sobre nós, observando o que nós precisamos, para que Ele possa prover nos mínimos detalhes. Então Deus nos criou, trouxe para junto dEle, para vivermos um relacionamento, somos dEle, mas Ele continua cuidando de nós como um pastor que cuida do seu rebanho, provendo tudo aquilo que nós precisamos. Então, meus irmãos, nós precisamos criar no nosso coração, ou buscar em Deus para que crie uma disposição de adorar o Senhor com mais alegria, de servi-lo com prazer, com alegria. O último tópico dessa mensagem: somos chamados a servi-lo com gratidão. Precisa haver gratidão no nosso coração. E o versículo 4 diz assim: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Nosso culto deve ser cheio de gratidão. Efésios 5, no versículo 4, mostra que a gratidão é uma das marcas da santidade. Uma pessoa santa tem gratidão no seu coração. E esse era o convite para entrar no templo, ou quanto mais no átrio. Eles não tinham acesso ao Santo dos Santos, que era onde o sacerdote entrava uma vez por ano. Mas eu e você temos. Então deve haver prazer maior no nosso coração do que havia no coração daquele povo. Nós temos livre acesso direto ao trono de Deus, todos os momentos que nós ligamos a nossa mente ao Senhor em oração, em adoração. Então o nosso privilégio é maior do que o privilégio daquele povo. A adoração deles era limitada por espaço, mas nós não. Não há nada que limite a nossa adoração, só nós mesmos. Só nós podemos limitar a nossa adoração. Ele diz que devemos entrar nos seus atos com hino de louvor, louvores que engrandeçam o nome de Deus. Precisamos buscar louvores, músicas que realmente engrandeçam o nome de Deus e que não apenas afague o nosso ego. Não música que nos agrade o nosso gosto,
mas música que agrade o coração de Deus, que toque o coração de Deus, e que Ele possa manifestar, derramar o seu poder sobre nós, sobre a igreja, sobre a congregação que lhe adora. A questão do conhecimento de Deus parece ser algo repetitivo, mas era exatamente uma das reprovações que Oséias faz ao povo, porque por falta de ensinamento por parte dos líderes, Deus diz que o povo perecia por falta de conhecimento. Nós precisamos buscar a conhecer melhor o nosso Deus, para assim servi-lo com mais gratidão, com mais alegria, e devemos render graças e bendizer o seu nome, que isso significa elogiar, engrandecer o nosso Deus, colocá-lo no lugar devido. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: por que nós devemos fazer tudo isso? No versículo 5 diz assim: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Devemos fazer tudo isso, ter prazer de adorar o Senhor, adorar com alegria, servir com alegria, porque o Senhor é bom. E a bondade de Deus é a sua disposição em fazer o bem com relação à sua obra criada, que somos nós. A bondade de Deus não está subordinada a qualquer incentivo para esse comportamento no convívio com as suas criaturas. Não há nada que incentive a bondade de Deus. Em outras palavras, a bondade, o lugar onde nasce a bondade de Deus é no próprio Deus. A fonte da bondade é o próprio Deus. Então é impossível que Deus não seja bom, assim como Tiago diz que é impossível haver nele trevas. A bondade de Deus não está circunstanciada a situações. Deus não fica tristinho com alguém e deixa de ser bom. Faz parte da essência dele, a bondade dele. E sua misericórdia dura para sempre. O salmista finaliza mostrando a causa de todos os benefícios que recebemos de Deus. Antes ele apresenta o poder criador, o porquê Deus faz, e agora ele apresenta aonde está a essência de tudo isso, o porquê ele faz. Porque a sua misericórdia e a sua bondade e a sua fidelidade duram para sempre. É engraçado que nós seres humanos nos envolvemos, vamos dizer assim, em alguns compromissos, em algumas alianças. Vamos dar um exemplo do casamento ou da família, ou uma sociedade. Nós entramos nessa sociedade ou no casamento com a motivação lá em cima, não é verdade? Disposta a qualquer coisa. Mas quando nos frustramos, nós esquecemos de tudo aquilo e viramos as costas. Acabou a fidelidade, acabou a disposição. Mas o que o salmista está dizendo aqui, que Deus é contrário a tudo isso. A fidelidade dele permanece mesmo diante da nossa infidelidade. E a fidelidade de Deus é o meio pelo qual ele cumpre as suas promessas de geração em geração. Amém, meus irmãos? Então nós devemos buscar em Deus um coração disposto para celebrá-lo com júbilo, com prazer, servi-lo com alegria. E aí se alguém perguntar, por que você faz tudo isso? Você responde, porque Deus é bom e a sua misericórdia, a sua fidelidade dura para sempre. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Curve sua cabeça. Senhor, graças te damos, porque acima dos nossos pecados, da dureza do nosso coração, há o teu amor, Senhor, nos chamando, batendo, para que possamos abrir a porta do nosso coração. Pedimos ao Senhor nessa manhã que nos ajude, o teu Espírito Santo nos ajude a ofertarmos um culto, Senhor, que te agrade em cada reunião, em cada ajuntamento, que haja disposição em nosso coração, que
que haja esse prazer que nos leve, Senhor, a uma adoração que chegue no teu trono, Senhor, que transpasse, Senhor, toda a dimensão natural e alcance a dimensão espiritual. Abençoe o teu povo. Se acaso há alguém entristecido nessa manhã, que o teu Espírito Santo possa alegrar o seu coração. Se há alguém enfermo no nosso meio, que o teu poder possa curar também nessa manhã. Seja enfermidade na carne ou na alma, tu és o Deus que transcende corpo, alma e espírito. Então derrama do teu poder e da tua graça, Senhor, do teu renovo espiritual sobre a tua igreja nessa manhã. Para a glória do teu nome, Senhor, nós oramos. Amém.